Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação em que a tentativa de algumas classes sociais de tomarem o poder e aniquilarem as outras classes sociais está causando no Brasil uma situação de depravação social e queda econômica. Isso porque nos negócios, quando você pensa nos negócios, não existe uma relação em que uma parte ganha e a outra perde que prevaleça. Um exemplo básico. Se você compra, vamos pensar que você tem uma padaria, e você compra trigo na mão de um fornecedor. Aquele fornecedor te vende um trigo de má qualidade pelo preço de um de boa qualidade. A tendência natural é, no primeiro momento ele ganhou, ele te vendeu um produto de 10 por 20. Você perdeu. Mas você para de comprar na mão dele. Então, uma relação que era ganha-perde, ou seja, a parte de cá ganhando porque te deu o tombo e você perdendo, ela virou uma situação perde-perde porque você parou de comprar na mão dele. Ele te deu o tombo uma vez. E o que é uma situação ganha-ganha? A pessoa foi honesta, te vendeu o produto pelo preço que vale, perpetuou a relação. Está sempre fazendo negócios. O que acontece nas nossas classes sociais? Nós temos uma situação em que as classes tomaram o poder de um concílio de classes. Nós tínhamos uma situação ganha-ganha consolidada desde o início do governo Lula. Por quê? O início do governo Lula marcou o momento do concílio de classes, em que trabalhadores e capitalistas, donos das máquinas, ou seja, os donos das empresas e os trabalhadores das empresas, fizeram um acordo no governo, respeito mútuo. Desde aquela época, até em 2013, quando começou o desrespeito contra a classe trabalhadora, tudo andou muito bem. Por isso que o Brasil cresceu. Em 2014, 2013 e 2014, principalmente 2015, a classe média e os empresários começaram uma tentativa desesperadora de tomar o poder. Só que eles não tentaram tomar o poder para colocar um novo concílio de classes, um novo acordo entre empresários e trabalhadores. Eles tomaram o poder para aniquilar a outra classe. Então vamos voltar. Durante o governo Lula e Dilma existia uma relação ganha-ganha, porque o acordo entre trabalhadores e empresários fazia com que várias pessoas ganhassem. Tanto empresários, porque estavam produzindo muito, e trabalhadores, porque estavam ganhando bem, cada vez mais. Depois de 2014, a classe empresária ela entrou numa loucura muito grande de tomar o poder e oprimir a classe trabalhadora, e a partir daí a classe empresária começou a aniquilar a classe trabalhadora. Aumentou o desemprego para com isso diminuir o salário, lutou por uma reforma trabalhista que diminuiu direitos trabalhistas, né? Criou um caminho por fora dos direitos trabalhistas para que os empregados não tivessem mais determinados direitos. E essa classe empresária, quando ela fez isso, ela não percebeu que ela estava fazendo a mesma coisa que aquele vendedor de trigo que vendeu trigo ruim e perdeu o cliente. Ela estava atrapalhando o Brasil. Porque, olha, o Brasil era um organismo em bom funcionamento exatamente porque o trabalhador estava trabalhando e estava consumindo. No momento que a classe empresária se virou contra esse trabalhador, ela não percebeu que ela estava se virando contra o trabalhador dela, mas automaticamente contra também o consumidor dela. Porque o trabalhador dela é consumidor de outros lugares e o trabalhador de outros lugares é consumidor dela. Eu estou querendo dizer que a classe empresária brasileira, ela foi com muita sede ao pote para tomar o poder, não admitiu uma relação ganha-ganha, tentou partir para uma relação ganha-perde, e no final das contas nós estamos hoje na relação perde-perde. Por quê? A classe empresária que no primeiro momento ganhou e realmente fez uma reforma trabalhista, diminuiu direitos dos trabalhadores, agora ela perdeu o consumidor. Porque o trabalhador, ele é no mercado o consumidor. E o que está acontecendo nessa relação perde-perde? Todos estão perdendo. O Brasil está só caindo, o Brasil está só descendo a serra, não tem mais investimentos, não tem mais confiança Brasil. E se nós não tivermos um novo acordo de classes para restabelecer essa relação ganha-ganha, o Brasil não cresce. Enquanto a gente não tiver um acordo que respeite trabalhadores e respeite também empresários, o Brasil não cresce. Simples assim. Já os ruralistas, eles cometeram o mesmo erro. Existia antes uma espécie de acordo
entre sociedade brasileira e ruralistas, no sentido de que, olha, vocês vão produzir o produto de vocês, mas vocês vão respeitar a sociedade. Nos últimos anos, os ruralistas eles entraram com uma pressão muito grande no Congresso para impor uma situação de ganha-perde. Eles ganham, a sociedade perde. Esses ruralistas entraram rasgando, aprovando mais agrotóxicos no Brasil. Eles lutaram pela eleição do Bolsonaro para tirar uma coisa que chama reserva legal e reserva permanente, que é parte do Brasil, que é preservado para que o meio ambiente seja sustentável. Tudo isso foram as intenções desses ruralistas nesse momento e ainda pressionaram o governo Bolsonaro para sair do acordo do clima. É exatamente o acordo do clima que exige coisas como reserva legal, reserva permanente, não utilização de determinados agrotóxicos. Qual foi o resultado prático disso? O resultado prático foi que o Brasil começou a ser boicotado fora do Brasil. Na prática, o que rolou foi que de uma situação de ganha-perde, em que os ruralistas estavam ganhando e o Brasil perdendo, nós passamos para uma situação de perde-perde, porque hoje os ruralistas já estão chorando. Então isso que é a grande realidade do Brasil. No momento em que acabou o concílio de classes, no momento em que acabou um acordo que existia entre partes da sociedade brasileira, ou seja, ricos e pobres na sociedade brasileira, o Brasil começou a desandar. E nós estamos hoje vivendo o maior efeito perde-perde.